Vamos começar, então, o segundo tema deste capítulo, que é o realizar-se, o último módulo que a gente vai estar conversando. E no anterior a gente trabalhou, né, o tema do propósito. O propósito está relacionado com a nossa missão particular. E uma forma também de viver esse propósito é através da nossa vocação. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje da vocação e dessa missão particular. Então, cada um de nós nasce com um dom, né? Mas a gente colocar esse dom em prática já é uma decisão, né? É uma decisão pessoal, é uma decisão diária. Porque a gente pode guardar, se vocês lembram da parábola dos talentos, né? Nem todos usaram os seus talentos, né? Para poder realmente que ele se multiplicasse. E pode acontecer com a gente também. Como a gente viu também lá no tema anterior, o significado da vida, o nosso propósito, ele não é inventado, a gente descobre, e ele não está em nós. Lembrem sempre que ele não está em nós mesmos, ele sempre está em algo exterior, uma pessoa, uma causa, principalmente uma causa, porque aquela pessoa pode deixar de existir e se terminou o propósito, assim como foi no meu caso, né? O meu propósito era trabalhar naquela escola, e como no final, eu não pude continuar trabalhando na escola, né, porque me convidaram a sair, durante um tempo, eu achei que a minha vida não tinha sentido, né, me ajudou a minha responsabilidade, me ajudou ser, né, lá, voltem lá, né, no autoconhecimento, né, a questão lá do perfeccionista, do número 1, de ser o cumpridor, de ser responsável, e aí vem qualidades do meu ser colérico, do meu ser sanguíneo, do meu ser melancólico também, né, então vai tudo, olha, vai tudo atrás com a questão que é importante, né, ressalta novamente a importância do autoconhecimento, né? Então, e a gente poder encontrar esse sentido, esse significado, né? E essa vocação, porque existe somente uma vocação, a vocação à vida, né? Para viver com dignidade e felicidade. Mas a palavra vocação vem do vocatio ou vocare, que significa chamado, né? Então, se a vocação é um chamado, é porque tem alguém que chama e alguém que pode ou não responder. Tá? Para mim, católica, cristã, quem chama é Deus, né? E para vocês também, né? Para vocês também é Deus que nos chama. Então vamos ver alguns aspectos da vocação. Primeiro, a vocação ela é existencial e ela se refere ao ser, a maneira que nós vamos existir no mundo, é a maneira como você é, né? É o nosso ser. Eu sou assim, essa é a minha vocação existencial. Então, Pedro D'Alfonso traz uma palavra, traz uma frase muito forte com relação a isso. Ele diz que o fim último do homem não é produzir, nem acumular coisas, nem estar com uma família, nem produzir muitas crianças, nem ser um profissional. Seu fim é eterno e tudo o mais é um meio para esse fim, que é conhecer, amar e servir a Deus. Né? Eu acredito que vocês, nesse processo, né, quando decidiram fazer a formação de diáconos, estava esse propósito, né? Conhecer, amar e servir a Deus. E o diaconato como uma maneira concreta de viver esse serviço. Então, a primeira do aspecto da vocação, ela é existencial, tá? Porque se refere ao nosso ser, à nossa maneira de estar no mundo. O segundo aspecto, ela é coexistencial, e aqui se refere ao nosso fazer, tá? Ao nosso fazer. E aqui vai entrar a vocação, né? Ao casamento, ao matrimônio,
É uma vocação, é um chamado a isso. Também está a vocação de consagrados, né? Pessoas que decidem se consagrar, né? A uma atenção especial a Deus e não numa outra pessoa, como seria no casamento. Né? Está o diaconato, que vocês estão fazendo, né? Uma maneira concreta também, né, de se consagrar através do diaconato. Também existem pessoas que decidem viver, né, esse estado, essa maneira de estar no mundo como solteiro. Então, não todas as pessoas que são solteiros é porque o trem deixou elas, porque são frustradas. No meu caso, eu vivo essa vocação de solteira, né? E nunca me senti frustrada por não ter, né? Claro, essa decisão de haver vivido a minha vocação através do serviço, através da educação, através do trabalho que eu fazia no Uruguai, todas responder a esse chamado também foi mostrando esse caminho. Né? Que se eu tivesse tido uma família, eu não poderia ter feito tudo isso que eu fiz, que realmente encheu a minha vida de sentido e significado, e que continua. Hoje, com o meu trabalho no pós-crisma, na minha paróquia, né? Assessorando, ajudando os jovens lá também no seu caminho, no seu processo. Então, não todo solteiro é solteiro por frustração. Também pode ser um chamado. E está a outra maneira de viver essa vocação coexistencial é através da vocação profissional. Tá? Então, quer dizer, olha só, que não define só na nossa profissão. Muita gente diz, não, para eu ser feliz eu tenho que decidir minha profissão. Sim, é importante decidir qual vai ser a sua vocação profissional, como você vai se realizar, né, através desse campo. Mas a gente, olha quantas outras vocações a gente viu, né? E às vezes a gente foca só no profissional, que é importante, e a gente se esquece dos outros aspectos da nossa vida, da nossa existência. Né? Mas aí, com relação até aqui, como é que a gente pode descobrir essas vocações? Né? Ou até o propósito, a gente viu algumas coisas lá no tema anterior, mas aqui eu vou reforçar outras. Primeira coisa é escutar, ouvir a voz de Deus. Né, estar atento, e às vezes ele não vai te mandar um WhatsApp, ele não vai te mandar um e-mail, ele não vai te mandar um Twitter, nada disso. Tá? Você vai ter que parar, ficar em silêncio e escutar. Pode vir através de pessoas? Pode, a mensagem pode chegar através de pessoas, através de uma situação que você viveu, né, de acontecimentos. Deus se vale disso também para mandar mensagens, para nos enviar as suas mensagens. Então, a gente tem que estar atento. E procurar pistas naquelas coisas, né, que vão alimentando o nosso espírito e não o nosso ego. Tá? O nosso espírito faz a gente crescer como pessoa. Também tentar se conectar com as experiências da vida, aquilo que a gente foi vivendo, vai mostrando o caminho que a gente vai trilhar. Né? A minha vocação, sempre, desde criança, eu queria ser professora. Tá? E o meu trajeto na escola formal, eu vou dizer, são poucos anos de experiência na escola formal. Tá? Mas eu venho trabalhando na educação informal mais de 20 anos da minha vida. Mais de 20 anos eu venho trabalhando na educação não formal, né? Formando as pessoas fora da escola, formando as pessoas em outros âmbitos. E então, quer dizer, eu não sou educadora? Sim, eu vivo a minha vocação de educadora todos os dias, porque ela está presente em mim.
Outra coisa que ajuda a gente a descobrir a vocação é ver as necessidades do mundo. Quantas pessoas hoje vivem sem sentido, vivem sem saber um para que viver, estão aí na depressão, estão sem vontade. Por isso, eu acredito que um propósito grande na minha vida é ajudar a que outras pessoas descubram algo valiosas para ela. Isso pode ser no âmbito profissional também, né? Quando eu faço assessoramento a empresas, né, a pessoas no seu âmbito pessoal, é que elas descubram coisas valiosas também com respeito à sua própria profissão, a maneira como elas querem se realizar profissionalmente. Tá? E ver e escutar quais são as nossas aptidões, os dons que a gente tem, e aí vocês já a essa altura, quem sabe não vão fazer testes vocacionais, né? Mas eu sempre dizia para os jovens, procurem os testes profissionais, a família também pode nos ajudar, e quem sabe a família de vocês foi ajudando vocês a descobrirem essa vocação, a vocação que vocês têm hoje, né? Seja a nível profissional, ou até, se no caso, um matrimônio, tá? Como essa vocação e aquilo que vocês estão trabalhando para ser como diáconos. E outro fator fundamental, né, que tem a ver com a vocação, é a nossa missão particular. E aqui se refere ao servir, né, e que é o propósito da nossa vida, a nossa missão particular. É o que vai dar sentido à nossa vida, e que também é aquela busca da felicidade, onde a gente vai realizar a nossa vocação diariamente. E aqui é importante estar atento ao plano de Deus para nós, porque é isso que vai trazer felicidade à nossa vida, a gente ser fiel. Lembram lá da frase do Martin Luther King? Eu vou repetir para vocês. Então, o tamanho das pessoas não se mede pelo tamanho da sua conta bancária ou pelo tamanho do seu carro, senão pelo seu compromisso. Né? Então, como é que está o nosso compromisso com respeito ao servir as pessoas? E Deus chama certas pessoas, né, e lhes dá uma missão. A cada um de vocês chamou e deu uma missão particular a cada um de nós. Né? Mas, ao mesmo tempo que ele nos dá esses dons, ele também nos ajuda e nos fortalece, né, com os dons e com os talentos para permitir que a gente cumpra a missão que a gente tem. Né? Então, nunca é dado. Né? Dizem, né, ninguém tem uma cruz maior do que pode carregar. A mesma coisa. Se ele te deu uma missão grande, aí quando eu falo grande, não se refere à magnitude daquilo que você vai fazer, porque pode ser uma missão grande e no âmbito da tua casa, no âmbito da tua família, no âmbito da tua paróquia, tá? E isso é grande. Então, eles nos dão dons e talentos para a gente cumprir a missão que ele nos deu. E aqui entra a questão dos carismas, né? Talentos que cada um de nós tem. Vocês já se perguntaram quais são? Quais são os talentos e carismas que vocês têm? Né? Mas aí a gente perguntou lá, né? Quais eram as nossas qualidades? Vocês fizeram o teste do temperamento, né? Também fizeram o eneagrama, então já conhecem muitas das fortalezas que vocês têm e das qualidades. E vocês podem se perguntar, né, que coisas que eu faço, né, que me saem mais facilmente? Quais são a minha escala de valor? Outra coisa que eu reforço, é fundamental saber qual é a minha escala de valor. Né? Então, nós somos livres e responsáveis para responder ao chamado que Deus nos faz. Ele nos dá uma liberdade, tá? Ele dá liberdade para nós, seres humanos, da gente escolher, a gente aceitar esse chamado que ele nos fez. E aceitar o chamado que ele nos fez vai marcar a diferença na nossa vida. Tá? Então, a gente tem que decidir responder.
Então, lembrem-se que a felicidade não é o objetivo último, ela é consequência do cumprimento da nossa missão, tá? E a descoberta da nossa vocação vai ajudar a dar sentido, a dar um propósito à nossa vida. E a profissão é uma ferramenta para nós, para a gente servir melhor. Tá? Para a gente servir melhor. E eu gostaria de terminar esse tema contando uma história, tá? De um filhote de águia, tá? A águia estava lá no ninho dela, né? Os ovinhos lá, e de repente um daqueles ovos caiu dentro de um galinheiro, né? E aquele filhote de águia nasceu dentro de um galinheiro. E ele começou, né, a fazer vida de galinha. Ele acreditava que ele galinha, ele cacareava como galinha, ele piscava, ele comia molhando para o chão, ele viveu uma vida, né, acreditando que ele era galinha, porque ele cresceu ali, ele nasceu ali dentro daquele galinheiro. Até que um dia ele fez uma coisa que normalmente as galinhas não fazem. Ele olhou para o céu e ele viu lá no céu voando, né, umas águias majestosas. E ele sentiu no fundo do coração dele que ele podia voar que nem elas, que ele queria voar e ele podia voar e que ele devia estar lá. Aí começou a praticar, né? Começou a praticar voo lá dentro do galinheiro. Imagine como agiram os outros, né? Os outros ali no galinheiro, né? Começaram a dizer, não, a sua vida é de galinha, você não vai fazer nada disso, você não pode, galinha não voa, onde já se viu, deixa de ser bobo, vive aí a tua vida de galinha, tranquilo. E ele continuou, até que um dia, né? O agricultor deixou a porta do galinheiro aberta, né? E ele saiu, né? E despegou a sua liberdade, né? Num voo majestoso. E chegou lá no céu e ele disse, nossa, eu sempre fui águia. Eu sempre. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Nós estávamos lá, estamos fazendo algo e sentimos que aquilo não é o suficiente, que falta algo. Escute essa voz, né? Escute esse chamado que está te dizendo aí, que você, olha, não importa se você tem 40, 50 anos, sempre é tempo de recomeçar e de realmente escutar a nossa vocação, o nosso chamado para poder cumprir a nossa missão particular. E eu deixo para vocês algumas perguntas de reflexões. Lembrem-se que essas perguntas, né, eu vou mandar para vocês, né? Então, que tipo de pessoa Deus quer que eu seja, que você seja? Onde Deus está me pedindo para trabalhar? Quais necessidades, problemas sociais são os mais evidentes para mim? E se são para mim é porque está me chamando. Como colocar em prática minha liberdade e a minha responsabilidade? Como eu estou cuidando de minhas vocações existenciais e coexistenciais? Ok? Então, até o último vídeo do nosso processo de formação. Até lá, um abraço.